Olá, meu nome é Sandro Vasconcelos e hoje eu vou falar sobre algumas figuras do budismo, alguns Budas e Bodhisattvas. Budas são aqueles que atingiram o estágio máximo da iluminação. No budismo, existe uma meta, um objetivo quando você faz as práticas, quando você estuda, quando você tenta dominar a si mesmo, os seus instintos, os seus desejos e desapegar os seus prazeres, tenta controlar a sua mente, controlar as suas reações em relação aos demais, quando você exerce a compaixão, etc. Quando você atinge tudo isso em grau máximo, você é um Buda. A figura do Bodhisattva é uma figura que tem uma história, um mito em relação a ela. É aquela pessoa que está prestes a atingir um estado de um Buda, mas por compaixão aos demais, ele espera os outros alcançarem ele, digamos assim, em seu estágio, para que assim ele possa entrar na budaidade. É claro que isso é apenas uma forma meio mitológica, mítica de explicar o que é o Bodhisattva. O Bodhisattva, na verdade, é aquele que tem uma profunda compaixão pelos seres, pelos demais. Então ele, antes de pensar em si mesmo, digamos assim, ele pensa nos outros, ele pensa nos outros seres. Então ele é completamente altruísta, mas não no sentido de um sacrifício. Para ele não é um sacrifício, para ele é um prazer estar servindo os demais. E não significa também que ele se submete aos demais. Pelo contrário, ele é uma força influenciadora dos demais para que esses despertem suas mentes para o estado de Buda. Então o Bodhisattva tem esse significado. Dentro do budismo, o Bodhisattva é utilizado para significar certas virtudes humanas. Por exemplo, o Bodhisattva Avalokitesvara, Kannon em japonês e Avalokitesvara em sânscrito, representa a compaixão. Então toda vez que você vê um altar com uma figura de Avalokitesvara, de Kannon, então você deve meditar sobre a compaixão, deve se analisar se a compaixão faz parte da sua vida, por exemplo. Então essa é o significado principal dessa divindade, desse Bodhisattva. Há também o Bodhisattva Ksitigarbha, por exemplo, que é utilizado para se relembrar dos antepassados e também significa o amor filial, o respeito entre pais e filhos. Esse Bodhisattva, ele, no seu sutra, ele vai até o inferno para salvar os seus pais. Então você vê aí a figura do Bodhisattva, aquela figura que se dá pelos seres e vai, encontra os seres, resgatar os seres. A figura bem conhecida do Buda Shakyamuni, que é o Buda histórico, Siddhartha Gautama, que representa o budismo histórico, mesmo os primeiros ensinamentos, o nirvana, a iluminação. Então, durante o ano, há 3 cerimônias em que Shakyamuni é a divindade central, que é o seu nascimento, a sua morte e a sua iluminação. Na sua morte se medita sobre a finitude, em seu nascimento se celebra a vinda dessa importante figura que disseminou o budismo em nosso mundo, disseminou a verdade aos humanos, o Dharma aos humanos. E na sua iluminação, o processo que todos nós temos que passar para alcançar o estágio de Buda, um estado de evolução, de crescimento espiritual, seria uma reflexão sobre a iluminação. Há também o Buda Amida, que é o Buda da Terra Pura. Ele representa a luz que invade a escuridão de nossa ignorância e nos revela a verdade. Ele é o Buda da Terra Pura, e a Terra Pura, nesse contexto do budismo Tendai, ela não é um lugar físico, mas sim um estado mental de serenidade, de pacificação, de tranquilidade. Isso representaria este Buda. Então no budismo há várias figuras desse tipo, Bodhisattvas, Budas. Há também outras figuras como Shravakas, que são monges, Pratyeka Budas. São inumeráveis figuras que têm o seu simbolismo. Hoje aqui eu me ative aos Budas, que são seres completamente iluminados, e os Bodhisattvas, aqueles que exercem e manifestam profunda compaixão
e tem esse desejo, né, de que outras pessoas conheçam o Dharma e sejam resgatados. Então o vídeo de hoje é breve, somente para aí trazer essa ideia do que significa Budas e Bodhisattvas, e também falei um pouco sobre Shakyamuni, que é o Siddhartha Gautama, o Buda Amida, que é o Buda da Luz, e os Bodhisattvas Avalokitesvara e Kshitigarbha. Existem muitas outras figuras, eu posso estar falando delas aí em outros vídeos. No meu site eu comento bastante sobre esse simbolismo, sobre a riqueza desse simbolismo no budismo, que tem essa função de gerar estados auspiciosos, positivos na mente, para que a gente tenha insights sobre essas virtudes e comece a manifestá-las em nossas vidas. Espero que tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem. Vou deixar o link embaixo da descrição do Apoia-se. Se você gostaria de apoiar financeiramente o projeto, fique à vontade e se inscreva lá no Apoia-se. Muito obrigado e até a próxima.